Eu tenho um problema seríssimo. Eu sou viciada em cozinhar. Eu cozinho de manhã, eu cozinho de tarde, eu cozinho de noite. Eu não sei mais o que é que eu faço com o meu vício. Eu cozinho no Instagram, eu cozinho no YouTube, eu cozinho no TikTok. O que é que eu faço, doutor? O que está acontecendo comigo? O que é isso que pode estar acontecendo comigo? Me ajude, pelo amor de Deus. Em casos assim, você pode fazer duas coisas. Ou continua, ou para. Se continuar, coma. Se parar, vai se frustrar. Gente, eu já tenho aqui no Em Casa Também Pode Dr. Gilberto, psicólogo e engraçado também. Psicólogo e comediante. E ele vai preparar para nós hoje uma Moqueca baiana com um acompanhamento super especial. Tá aqui, ó. Olha os ingredientes aqui. Todos à mesa. O mise en place. Como seria isso na Bahia, falar o mise en place? A preparação na Bahia. Na Bahia, os preparo, né? Os preparo? É, os preparo. Os preparos estão aqui então. E nós vamos fazer uma moqueca baiana. Com um acompanhamento. E ele é baiano também, gente. Baiano. Você é baiano de qual cidade? Vitória da Conquista. É um vitorioso, conquistador. Desde onde o início. Quem nasce em Vitória da Conquista é vitorioso, conquistador? É conquistense. Conquistense. E vamos lá para a nossa receita, doutor Gilberto. Vamos lá. Bom, Enquanto o senhor prepara, a gente vai bater um papo aqui. Vamos fazer uma análise. Vou aproveitar a presença dele vai aqui. ser uma Vamos fazer uma sessão de terapia? Uma sessão gratuita? uma culinária terapêutica. Uma culinária terapêutica. E essa receita que o senhor vai trazer hoje, o senhor, você, o tio Gilberto, eu gostaria de chamar ele de Dr. Gil. Dr. Gil! Essa receita que o senhor vai trazer hoje, o senhor aprendeu hoje na internet, pesquisando, ou já veio com ela de infância? Não, na verdade a culinária baiana, ela tem sempre uma ancestralidade afro, né? Uhum. Então, é claro que depois que chegou no Brasil, foi tendo influências das regionais e aí foram alterando. Mas o que eu vou ensinar para vocês é da mesma forma que é feito, que era feito, a forma original que chegou no Brasil, né? Da moqueca. Ao final, a gente vai acrescentar um ingrediente especial, que é por exemplo, o camarão. Sim. E um toque surpresa, que esse não tem na moqueca baiana, mas eu adoro esse acompanhamento e vocês vão Esse ficar fascinados. acompanhamento que o senhor trouxe. Esse acompanhamento, como diz um grande amigo meu, é de minha própria autonomia. É de sua própria Autonomia. A receita aprendeu. Essa receita vem da geração da minha avó, passando e vai passando. É uma receita transgeracional, literalmente. Transgeracional. Isso não é um trava-língua, é uma palavra transgeracional. Então vamos lá. O senhor fala pra gente o que tem. Vou parar de chamar ele de o senhor. Não, vem de você. Vem de você. Bom, a moqueca, os ingredientes: cebola roxa, cebola branca, pimentão, tomate. As quantidades depois a gente coloca como é que fala? Na descrição do vídeo. Prometo que vai ter na descrição do vídeo as quantidades. Tomate, cheiro verde, coentro é Não pode vida. faltar, né? Coentro é vida. Então, cheiro verde, coentro, Receba azeite. as flores que eu Coentro é vida. Coentro é vida. O azeite de dendê, que é uma marca da Bahia. Você vai na Bahia, quando você chega, a primeira coisa que você sente é o cheiro do dendê. Cheiro do dendê. Até a cor, eu lá sou reconhecido como moreno dendê. Moreno dendê. Né? Aí a gente vem aqui para comparar, é o moreno dendê. Né? O leite de coco e alguns temperos, né? Esses temperos aqui, eu gosto de, aí uma dica para quem quer
e a gente vai, no desenvolvimento da moqueca, a gente vai perceber o quanto é legal, a gente tempera o sal. Então você pode pegar numa vasilha uma colherzinha de sal ou 2 colherzinhas de sal, pegar o cominho, né? Pegar a pimenta do reino ou a pimenta calabresa, enfim. Sim. Tempera o sal e aí vai utilizando na montagem como a gente vai... Ah, não coloca uma certa quantidade de uma vez? Não, assim, não, né? porque a gente vai fazer a montagem todo o preparo em camadas, né? Entendi. E o peixe, um peixe de couro. Por que um peixe de couro? Porque é um peixe que tem, ele é mais resistente ao cozimento. Então, no caso, cação, o namorado, o bagre, aí tem o pintado, fala um outro bagre aí. Um pintado bagre não tem mais na minha cabeça, nenhum peixe de couro. Então, Eu tanto sou da péssima água pra nome de doce, peixe. aquele peixe que tem muito aqui na região, aquele que ganha um peso muito grande, Pirarucu. pirarucu, fica fantástico, fantástico. Então, é importante que ele seja um peixe resistente ao cozimento, porque vai ficar aqui quietinho, cozinhando por algum tempo, e depois a gente ainda vai fazer a preparação com o molho, que é um dos acompanhamentos, que é o pirão, que fica... Não, muqueca sem pirão não é muqueca. Muqueca sem pirão Não é muqueca. não é muqueca. Então vamos lá, doutor Júlio. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, e eu vou pedir a Marta, porque a gente já cortou, já fizemos um início aqui, e vamos continuar fazendo. A primeira coisa que nós vamos fazer é a montagem. A montagem da muqueca. Né? A montagem da muqueca. O peixe que a gente está usando aqui é o pintado. E aí nós já fizemos um pré-preparo dele, né? Que foi o sal e o limão. É uma colher de sal por lado, por quilo de peixe. Então, em 1 quilo de peixe você vai ter 2 colheres de sal e 1 limão. Como você vai utilizar? Coloca o peixe numa marinex ou numa bandeja ou numa assadeira. O que você quiser. Polvilha 1 colher de sal por todo ele de um lado, vira, polvilha outra colher de sal, vem com uma banda de limão, espreme por cima dele, vira, espreme outra banda de limão, porque aí ele já vai... Isso você pode fazer pelo menos 1 hora antes de começar a preparar. Por quê? Porque vai existir aí um cozimento biológico. Então a carne ela já vai estar num processo de cozimento quando você estiver fazendo. E o limão dá um sabor super especial. E em torno de 2 limões, né? Para fazer esse preparo. Um limão no início por quilo, e depois a gente vai usar o outro limão para finalizar o processo. Ok. Então vamos colocar... Costumo dizer que cozinha alho, azeite e criatividade. E o resto é criatividade. É criatividade. Então aqui tem água, né? É óleo. Então nós vamos colocar aqui a... Aí tem em torno de 1 colher de sopa de alho batido. Ok. E aí essa montagem ela é feita com a panela fria. Com a panela fria. Eu sou sua assistente, pode me entregar o que o senhor quiser, o dia que o senhor quiser. Que eu E aí nós vamos começar a montar com uma camada de cebola. Com uma camada de cebola. Essa camada de cebola inicial, ela precisa ser uma camada de cebola generosa. Então você vai colocar cebola roxa e depois a cebola branca. Qual a diferença entre a cebola roxa e a cebola branca? O sabor da cebola roxa, ela é um sabor mais Ela é mais suave, ela é mais ácida? Ela é mais ácida e mais saborosa. Porém, você precisa ter o cuidado para não colocar demais. Então, se a gente vai usar 4 cebolas, uma cebola roxa, 2 cebolas roxas no máximo, já é o suficiente. Entendi. Então montamos aqui a base. Aí a gente vem com a primeira camada de peixe. Vou colocar o peixe aqui próximo. Eu
vou pedir você, Marta, para fazer aquela misturazinha numa vasilhazinha do sal, só uma colher, uma pitada, aí você coloca do seu gosto, tá? A quantidade de tempero para temperar só do seu gosto. Eu coloco uma colher de chá de sal. E tempera o sal ao seu gosto. Assim como vocês vão fazer em casa, temperar o sal com os ingredientes que vocês desejarem. É sempre bem-vindo a pimenta do seu gosto. Pode utilizar a pimenta do reino, mas tem pessoas que têm problema com pimenta do reino, e aí pode utilizar a pimenta calabresa. Eu vou colocar uma para uma, tá? É muito? Não é muito. É que eu fui olhar o que era uma para você, uma né? Colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta e uma colherzinha de chá de comida. Ok. Então, nós temos aqui Vai ficar bem picante. Isso. Nós temos aqui a primeira camada, foi colocada. Vamos agora forrar com mais uma de cebola. Mais uma de cebola. E essa receita que você falou que aprendeu com seu pai, com seus antepassados. Aham. É uma receita transgeracional. Aham. E o que a gente pode falar sobre essa questão do transgeracional? A transgeracionalidade, ela acompanha o indivíduo desde que existe indivíduo na Terra, porque tudo que rompe uma geração, tudo que transpassa todo comportamento, toda cultura, todo hábito que transpassa uma geração é um comportamento transgeracional, funcional ou disfuncional. Então existem comportamentos que eles podem ser estimulados e comportamentos que eles tendem a ser extintos por necessidade ou por dano que ele vai causando diante da convivência do indivíduo na família, né? O processo transgeracional, por isso dizer que o processo transgeracional, ele não passa necessariamente por algo positivo, mas também por algo negativo. É a forma como vai ser conduzida. Eu sempre dou um exemplo, né? E a gente falou um pouco disso antes, que é uma metáfora anedótica. Quando a irmã mais nova pergunta para a irmã mais velha está fazendo uma salsicha e ela corta as pontas da salsicha. E aí a irmã mais nova pergunta, né? Mas por que você corta a ponta das salsichas? E aí ela responde, porque nossa mãe me ensinou assim. Assim, mas por quê? Não sei, vai perguntar para ela. E ela vai para a mãe. Minha mãe, como diz na Bahia, minha mãe. Por que você corta as pontas da salsicha? E ela responde, sabe que eu não sei? Quem me ensinou foi a sua avó. Ela viu cortando. Né? E aí ela vai para a avó dela e pergunta, né? Para a mãe da mãe dela, né? Que é a avó dela. E pergunta, minha avó, por que a senhora corta a ponta das salsichas? E a avó dela responde, olha, eu não sei. Foi a sua bisa que me ensinou assim. Pergunte para ela. E aí, o que ela faz? Ela vai para a bisa e pergunta, minha bisa, lá em casa todo mundo corta a ponta das salsichas para poder cozinhar. E falaram que aprenderam com a senhora. Por que isso? E a bisa dela interpela até com um certo rigor e questiona, mas eu não acredito que até hoje eles não compraram uma frigideira maior. Né?
Então a questão toda nunca foi questionada. Era um porquê tão simples e ninguém nunca perguntou. E isso vai tomando um valor e um significado ao passar das gerações, e que se alguém, uma última pessoa, não falar, olha, eu quero saber o porquê, e vai fazer uma investigação transgeracional para chegar no início do processo. Né? O porquê que isso funciona dessa forma. Uhum. Mas ela tem que ousar, tem que existir alguém que ouse perguntar por quê. Sim. Porque assim como essa questão do cozimento da salsicha, tem a questão dos comportamentos. Sim. Eu aprendi assim, meu pai era assim, eu via meu pai fazendo assim, e aí vai fazendo, e o filho daquele filho vai fazendo e vai seguindo, até que alguém resolve entender que não é daquela forma. Não é daquela forma. Ou destoa. Porque isso chama a atenção de alguma maneira, né? E tem outro comportamento muito interessante num processo familiar, porque nós estamos falando, quando não há como falar em uma relação transgeracional sem falar de família, que são as coalizões transgeracionais. O que é uma coalizão? Coalizão é um termo utilizado em guerra quando o indivíduo ele se sente ameaçado por qualquer outra coisa e ele busca aliados. Né? Então, é muito comum do indivíduo ter uma disputa ou qualquer desagrado com a figura materna, mas tem uma identificação com a figura, com a mãe da figura paterna, da figura materna. Né? Então, ela e a mãe da figura materna, a avó, discordam, assim como ela, da figura materna. Então ela faz uma coalizão transgeracional com a avó contra, ou a favor, a depender do caso, a figura materna. Né? Então são processos que eles vêm e eles vão dar um tom diferenciado nessa relação familiar. E é claro, a depender de como ou da razão desse processo, isso vai sendo trabalhado, pode ser trabalhado de maneira positiva ou a partir aí sim de um tratamento, ser investigado as razões, o porquê e como essas questões podem ser sanadas, né? Podem ser trabalhadas de maneira positiva. E, essa questão do transgeracional, ela pode ser positiva, pode ser negativa, depende da forma como a pessoa vai utilizar. Depende do conteúdo, né? Do conteúdo. Tem muita gente que é muito comum a gente encontrar pessoas que discordam de comportamentos dos pais, mas acabam reproduzindo os mesmos comportamentos. Né? Não gostam, mas reproduzem. Esses comportamentos, que a gente não vai precisar. Não vai mais. Esses comportamentos, eles são acometidos dessa maneira, porque o que a figura materna e o que a figura paterna escreve na vida da criança, isso é muito forte. É muito forte. E o que eu vou falar aqui agora é interessante, não é uma regra, mas é uma tendência. Ó, gente, não se assuste com o volume, tá? Porque isso vai baixar, não sei o quanto, mas eu espero que baixe. Ele não vai crescer mais. Vamos só experimentar aqui a panela para ver se ela não... Ela vai tampar. Ela vai tampar. Ela tem que baixar, tu vai baixar. Então, essa relação que eu vou trazer aqui agora não é uma regra, mas acontece muito, principalmente nas gerações anteriores. Né? Quando os pais estão esperando o primeiro filho é o que nós chamamos do filho idealizado. Por que o filho idealizado? Porque é aquele filho que você
como você não tem a experiência da maternidade, da paternidade, é aquele filho que você projeta nele o ideal do filho que você quer ter. Então, geralmente, esse filho ele nasce com uma obrigação e um peso muito grande. Então, geralmente, e daí vem a questão de não ser uma regra, o primeiro filho é um filho mais engessado, um filho mais rígido, é um filho que não tem força para rebater as questões do pai, porque ele foi moldado daquela forma. O pai fez ele do jeito que ele queria. Exatamente. E tentou conduzir dessa maneira um bom tempo, né? O segundo filho, se ele for o filho caçula, geralmente ele é um filho que rompe esse processo. Né? Ele chega bagaçando tudo. Chega porque o pai que foi pai do primeiro filho já não é o mesmo pai do segundo. Já tem a experiência e já tenta corrigir, fazer o upgrade, né, dessa fábrica de pessoas no segundo. E quando há um terceiro filho, essa sequência vai seguindo, mas o terceiro tem bons efeitos na sua vida. Muitas vezes mete os pés pelas mãos e sai utilizando de um casamento precoce para poder sair daquilo, utilizando de vou morar em outra cidade, né? Vou estudar fora. Ele quer se livrar. Ele quer se livrar daquela situação. E nesse processo, o que eu acho mais crítico é o filho do meio. Porque o filho do meio, ele olha para o filho mais velho e fala assim, tudo que eu estou falando não é um pensamento, claro que não é um pensamento... Nossa. Os filhos vão ficar da ponta. Tudo que eu tô falando, tá, gente? Não é um vai ficar ali pensando também, eu sou do meio. É claro que não é um pensamento exteriorizado de maneira racional, né? Não é um pensamento consciente. O menino não vai parar e pensar, eu sou filho do meio, então não é isso. Isso é natural. Isso é natural pelo conflito e pelas angústias que o processo proporciona. Então, quando é filho do meio, existe um questionamento aí que é um questionamento maior. Ele olha para o filho mais velho, para o irmão mais velho e fala, eu não quero ser esse cara, mas eu não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero ser. Então, ser filho do meio geralmente, não há regra, mas geralmente é um processo doloroso e que requer sim um olhar mais atencioso, né, de superação de todo o processo. E por que eu falei que isso acontecia muito na nossa geração? Porque as novas gerações, elas também estão passando por upgrades, né? Então, as nossas gerações, as pessoas que estão tendo filhos já compreendem muito desse processo e já vem fazendo essas correções. Já vão se preparando antes. Isso. É uma prevenção. Exatamente. Essas relações podem existir, mas de forma diferente. Ou está nascendo outras mas eu acho que não outras percepções. De ter essas... O ser humano ele é complexo, eu acho, assim, do meu ponto de vista, de ser humano. A gente vai sempre ter um trem para consertar. Ah, sempre. Não tá? Sempre. Não tá, assim, por mais que você tente sempre dar um jeitinho, mas sempre vai ter um trem para consertar. Olha, e agora pessoal, vai entrar o cheiro verde. O cheiro verde, eu gosto, nessa receita aqui, de ir vai rasgando assim. Rasgando e colocando ele bem grosseiramente. Nada de delicadeza no cheiro verde. Tem que ter muito cuidado assim com o coentro, porque o coentro ele precisa ser na dose certa, né? Ele não pode ser muito. Né? A gente não vai usar um óleo de coentro para um quilo de peixe. Né? Então você vai pegar e colocar ao seu gosto. O dendê a gente vai usar em torno de 100 gramas, 100 ml de dendê. 100 ml. Então, deixa eu conferir.
Acredito que sim. 100 ml de dendê. Deixa eu conferir aqui na minha garrafinha. Mas se tiver mais um pouco não vai ter problema. Exatamente, 100 ml. Então ótimo. Vamos botar 100 ml de dendê. O dendê ele é um óleo feito de um coco. O dendê é a planta, né? O dendezeiro. E ele dá um fruto. E esse fruto, ele pode ser, ele passa por um processo de cozimento. E no cozimento a gordura, o óleo, boia. E eles vão fazendo. Tirando aquele. A decantação é invertida, né? O óleo sobe. Ele é tipo uma banha, né? Por uma questão de densidade, né? O óleo sempre vai subir. Uma banhazinha. E por fim, o leite de coco. Leite de coco. Eu fiquei em dúvida, a gente percebeu aqui, gente, que sobrou, como é que se diz? Ingrediente. Sobrou ingrediente, eu fiquei em dúvida da quantidade que você ia comprar, mas dá para fazer. Dá para repetir. Mesmo assim, você não tendo usado todo, você usou uma quantidade bem generosa de cebola e tomate, né? Sim, cebola, tomate e pimentão. Por último, a gente vai colocar o leite de coco. Por que por último? Porque o leite de coco vai pegar os temperos, o coentro, vai pegar, vai levando lá para baixo também, tá? Ok. Pronto. Aí agora nós vamos ligar a panela, tampar, ligar e deixar no cozimento por 45 minutos. 45 minutos. Ok? Ok. Agora a gente volta mostrando esse processo e a outra parte da outra receita. Lembrando que os 45 minutos é depois que ele começar a borbulhar, né? Então Começar o cozimento. Mais de 45 minutos, né? Vai dar em torno de... Vai levar aqui mais uns 30 minutos para ele começar a derreter e tal, e depois aí fica 45 minutos cozinhando. Por último, que é o mais rápido de cozinhar, a gente vai colocar o camarão. Por que por último? Faltando, sei lá, 10 minutos, você pode colocar o camarão, porque o cozimento é muito rápido. E se você coloca o camarão muito antes, ele fica borrachudo, fica duro. E assim ele fica... Tem um ponto certo do camarão, né? Sim, Não sei se é pra lá, se é pra cá. Vamos lá. Aqui é só... Isso. Pode colocar no máximo, que é o 5. E vamos organizar aqui, preparar a segunda parte da sua receita. E organizar aqui mais um assunto, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto da transgeracionalidade. E a gente volta já já. Voltamos, o peixe já está em fervura, ele vai ficar por 45 minutos. 45 minutos. Enquanto o peixe fica pronto, a gente vai preparando a outra parte da sua receita que não é. Agora nós vamos preparar aquele ingrediente especial que não faz parte, tradicionalmente não faz parte da muqueca, mas que nós vamos fazer aqui, que fica um acompanhamento fantástico, que é nada mais, nada menos do que uma farofa de banana. Me pergunte, é banana da prata? É banana da prata? Não. Me pergunte, é banana d'água? É banana d'água? Também não. É banana da terra. Na Bahia nós chamamos banana da terra. Também conhecida como banana café? Se aqui chama café, misericórdia, mas é banana da terra. Por que banana da terra? Porque as outras bananas, a consistência dela não suporta a fritura da forma que é feita. Porque ela é frita, cozida na manteiga. E aí ela vai dilacerando. E a banana da terra ela permanece intacta. Também conhecida como banana comprida. Banana comprida, não conheço, mas você está dizendo é a banana comprida. Em Pernambuco eles chamam de banana comprida. Então nós vamos colocar aqui, quantas colheres tem aqui? Aqui tem em torno de 3 colheres de sopa de manteiga. Então 3 colheres de sopa de manteiga nós vamos colocar. Olha eu levantando o pezinho, vai olhar dentro da vasilha que é transparente.
Você viu? olha o transtorno. Olha o cesto, né? O sexto. Olha o cesto. Sexto. Vamos deixar essa manteiga derreter. Aham. E quais são os ingredientes, né? Farofa. Da farofa. Nós vamos usar uma cebola. Nós vamos usar Uma cebola picada. de 3 a 4 bananas e o toque final, que é a farinha. Ok? Caso vocês percebam que a quantidade de banana, cada um faz com a quantidade que desejar, mas quanto mais banana, vamos precisar de mais manteiga para poder fritar. E ela dá aquele sabor agridoce, né? Isso. A farofa de banana é bom. Eu gosto de comida agridoce, da mistura do sal com o doce, assim, aquele toquezinho. E é bom que não estopora, né? No estopora, o que é estoporar? Estoporar na minha terra é um choque térmico, né? Então lá é proibido, na Bahia é proibido você torrar café e sair pro tempo. Né? Geralmente quem torra café sai pro tempo assim, ó. Ou então tomar café quente e sair pra friagem. Porque se tirar a mão da boca entorta, né? Estopora na hora. Estopora é bom. Então colocamos a manteiga e vamos agora acrescentar a cebola. Isso é verdade ou é Não, é verdade, é verdade. Uma questão transgeracional? Não, isso é... É uma questão real. As questões transgeracionais também são reais, Também né? são reais. Mas engraçado, bem citado. Muitas vezes as pessoas só fazem reproduzir esse conhecimento e não questionam o porquê. Da mesma forma que tomar manga com leite, abacaxi com leite, né? Essa mistura, e a gente sabe que isso era um artefato utilizado pela Casa Branca na época da escravidão para impedir que os negros escravizados utilizassem o leite da fazenda, né? Então tinha muita manga, mas não tinha muito leite, né? E aí essa tradição era passado e chega de um consenso social e vai integrando a cultura, e as pessoas muitas vezes não conseguem. Eles vêm trazendo e vai dizendo, não pode. Exato, tô gripado, vai me dar quiabo? Quiabo? Você tá doida? Vou comer quiabo? E aí a gente não existe relação nenhuma entre gripe e quiabo, muito pelo contrário, né? É bom pra gripe, viu, gente? O quiabo, ele é rico em algumas substâncias que são positivas para o organismo. Então, quiabo não faz mal para a gripe. E aí as pessoas ficam meio que perdidas nesse processo. Bom, vamos... Manga com leite também não faz mal. Manga com leite não faz mal, abacaxi tampouco. Abacaxi com leite também não faz. E banana com farinha também não. Minha avó, ela comia melancia com farinha. Comi muita melancia com farinha. Melancia com farinha. É muito bom. Se você tiver com fome, então, gente, é maravilhoso. Melancia com farinha, comi demais quando era criança. Essa questão cultural, ela é muito interessante, porque o choque cultural também acontece na culinária, né? Por exemplo, quando eu cheguei no sul, eles tinham, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a colonização é alemã e italiana. E na colonização alemã, eles tinham o costume de comer uma iguaria chamada romops. Romops nada mais é do que um filé de sardinha enrolado em uma cebola e deixado em infusão no azeite, não, no vinagre. Fusão é cozimento ou é tipo uma conserva? Conserva. Uma conserva. E aquilo fica por um certo tempo e depois a pessoa vai... Fica lá, espeta com um palitinho para não soltar, né? E aí depois as pessoas vão comer. Consumindo, né?
Eu vi um vídeo dessa iguaria que tem lá, né? Tem conservas de 20 e poucos anos. Sim. Aí ele fala assim com E eles muitos anos. tomam com cerveja, com Sim. um petisco. Sim, o home office é muito forte. E aí você teve sabor esse- eu tive. Esse encontro não foi muito assim. Não foi. É igual o piqui, né? É ruim. O piqui. O negócio O piqui. para o meu paladar, né? Para o meu paladar baiano foi um choque, O assim, piqui. né? Não, o home office. O piqui também. O piqui eu vou contar a experiência aqui e eu fiquei meio traumatizado. Traumatizou a menina e tem que fazer, tá até hoje fazendo. A minha esposa me convenceu a comer, eu inocentemente, né? E ela vibrava a cada momento que eu me aproximava o dedo para pegar o palitinho do home office e ela ficava... Eu estranhei aquele comportamento, tipo, o que é isso? Mas eu vi uma sardinha, uma cebola, nossa. Quando eu coloquei aquilo na boca, eu acho que... Não sabia se engolia ou se devolvia. Uma coisa eu sabia, chorei, menino, porque subiu um azedume. É azedo. Subiu um Esse caso azedume. era do vinagre. Das ventas para as vistas. E o negócio foi arrepiando e eu falei, meu Deus, Se tiver entupido o nariz. meu senhor, tem que ser amor para engolir. O que você fez? Aí eu engoli, né? Ah. Engoli porque meu pai me ensinou que remédio ruim a gente tem que tomar logo. Isso serve para o remédio para a vida, né? Problema a gente tem que resolver logo. Resolve Então, logo, não remédio problema. ruim. Porque Não se você problema fica não. com aquilo na boca, né? E a gente sabe que quem gosta da culinária, a gente sabe que o prazer só existe enquanto está na boca. Engoliu, Acabou. só na próxima, né? Então degustar, se for algo saboroso, deguste ao máximo. Não tenha pressa Vai de ingerir, né? lentamente. Exatamente. Mas se for algo ruim, deixa descer Engole logo, pelo amor de rápido. Deus. Engole Deixa esse trem, descer. manda embora. E aí Deixa você depois dessa experiência traumatizante, você conseguiu comer novamente? Não. Nunca Sem mais. chance, sem chance. Acho bonito o pessoal comendo, Acho bonito, lindo. vistoso, o pessoal saudio. Mas não quer saber disso na sua vida. Não. Minha cota de home office Foi só aquela. foi só aquela. Acabou. Né? E o piqui, meu pai sempre gostou muito de piqui. Mas eu nunca tive a Na Bahia tem curiosidade. piqui? Tem uma parte da Bahia que uma boa parte da Bahia que é cerrado. Então, o cerrado é uma característica. Então não O é piqui é só uma do característica do Goiás, cerrado. tem. Não. Então, o que acontece? Você cheira dessa maneira É. que você cebola, tá? Agora nós vamos baixar um pouco o fogo e cortar a banana. A banana a gente pode cortar em rodelas, tá, gente? Em rodelinhas finas ou rodelinhas um pouquinho mais grossas? Pode ser rodelinhas um pouquinho mais grossas. Ela vê que não deve feito de fabricação aqui essa banana. Genética. Escorregou esse pedaço aqui, não sei por quê. Esse vai para as galinhas, para engordar as galinhas. As galinhas aqui de casa estão muito felizes. Você sabe que as galinhas aqui são de estimação, né? É? Tem nome? Nossa, não, elas não tem nome não, mas a coisa mais difícil aqui é alguém matar uma galinha. Quando vai matar uma galinha aqui em casa, o Rafael fala assim, não vai matar minhas galinhas não. Eu posso ir comprar uma. Ele compra uma que já vem morta, cortadinha, do jeito mais na dele ele não mata. O problema de galinha é você dar nome a ela, né? Quando dá nome aí Aí lascou. danou-se. Danou-se. Esse termo danou-se é um termo nordestino, não é? Danou-se. Danou-se vem de dano, né? Causar dano. Ou ao outro, ou a si mesmo. Então danou-se é se danou. Você estava me falando em termos, eu lembrei de um assunto que a gente estava conversando aquele dia. Estava me falando do termo piriguete. Ah, sim, piriguete. O que é piriguete? Piriguete é um termo baiano
criado na Bahia, no Carnaval de Salvador. O Carnaval de Salvador também é cultura. Na época ali do Carnaval de Salvador, e significa, piriguete significa a mulher que oferece risco para outra mulher. A mulher que oferece perigo para outra mulher, a piriguete. É a piriguete. É a piriguete. Né? Ou a perigosa. Isso tem uma conotação social também, porque assim, a piriguete tem uma representação muito forte da mulher pós-moderna. Por que a mulher pós-moderna? Quer dizer que quem não é piriguete não é pós-moderna? Não é isso que eu quero dizer, não. Ou que toda mulher pós-moderna Ou que toda mulher pós-moderna é piriguete. Não é isso também, não. Não também é isso. Olha, se vocês acharem que a banana ficou grande, porque a depender da espessura, né? Você pode, se quiser, cortar ao meio. O termo piriguete, que representa a mulher pós-moderna, é isso que eu entendi? É bom que isso fique bem claro para que não haja nenhuma deturpação da interpretação desse processo. Quando criado o termo, não foi criado, claro, com essa intenção, né? Nós vamos agora acrescentar a banana. Isso foi criado durante o Carnaval, provavelmente foi uma brincadeira, né? Sim, a representação. Porém, algum baiano, o baiano é criativo. Porém, o que acontece? Quem é a mulher piriguete? É aquela, como eu disse, a mulher que oferece perigo para outra mulher. Acho que nós vamos precisar de mais manteiga, tá? Nós colocamos mais banana e agora nós vamos fritar a manteiga. Isso vai acontecer também com vocês. Vai acontecer também com vocês na sua casa. E vocês notarem, tem muita banana e a manteiga ficou pouca. Nem toda receita é exatidão, né? Na quantidade. Sim. Muitas vezes você pega uma cebola, o ideal é uma cebola pequena, né? Eu peguei uma cebola maior, então ela fritou e automaticamente também foi consumindo, na fritura foi consumindo a manteiga. Então a gente vai utilizar um pouquinho mais. Então, voltando a piriguete, né? A representação social da piriguete, para explicar isso, a gente vai ter que fazer um retorno sócio-histórico do início dos tempos, lá na era neolítica, paleolítica, seu pano, meu pano, onde, quando o homem ele deixa de ser um homem nômade e começa a fixar os seus locais de moradia, cavernas, geralmente próximo de lugares onde tem uma maior abundância de água e, portanto, de caça, né? Então vejamos a seguinte questão. O homem, ele sai para caçar, pega a sua lança, vai em grupo, sai para caçar, manada de mamute. E aí, muito legal essa ilustração. Né? E aí ele vai escolher o maior mamute, o mais apresentável, para que possa nutrir a sua família durante muito tempo. E aí ele vai correr. Isso explica também a questão do foco feminino e foco masculino. Ele foca, mamute, o mundo pode estar acabando ao seu lado. Ele escolheu aquela e ele vai, mamute, mata o mamute. Enquanto isso, eu gostaria de convidar vocês a pensar em crianças arteiras do dia de hoje. Hoje se fala muito em TDAH, né? Pensa nas crianças. Todo mundo tem TDAH. Isso é uma questão tão criteriosa, mas com o cuidado que precisa ser falado sobre isso. Mas não vamos entrar no mérito dessa questão. É muito complexo. Vamos imaginar as crianças artreiras. E essas crianças artreiras de hoje, você vai triplicar a capacidade para as crianças arteiras da época pré-histórica.
Os meninos Nutella. Os meninos. Miojo Nutella. Nossa. De antigamente é tudo raiz. É o menino raiz é pouco, é profundo. O negócio Raiz é Aquelas raízes de árvore assim, aquelas é árvores. de torar, menino. Aí você pega esses meninos, né, multiplica, acelera e solta de uma mãe, enquanto o pai vai caçar, os meninos na caverna. Tudo dentro da caverna, com Né? aquela mãe Tem um filme, descabelada literalmente. tem um filme muito interessante chamado Scrooge, que mostra a família pré-histórica, né, a estrutura da família pré-histórica, é muito interessante. E aí você vê, puxa o rabo da cobra, que não é pequena, a cobra daquela é pequena, a outra vai no dente de sabre, e a teta o dente de sabre, e a mãe corre para pegar fruta, para cuidar da caverna, para cuidar desse menino, e aquela agonia. E quando a gente faz essa projeção, é claro que eu estou falando tudo de uma maneira ilustrativa, né? Uhum. E ilustrativa e lúdica. E quando a gente faz uma projeção dessa estrutura para os dias de hoje, principalmente para a geração dos nossos pais, voltamos à questão da transgeracionalidade, nós entendemos que não mudou muito. A estrutura pré-histórica do raciocínio machista continua, onde o homem é caçador-coletor e a mulher é provedora, do lar ali, né? Ou na organização das crianças, do cuidado e tal. Da mesma forma que era na época. No período pré-histórico. Exatamente. A grande questão, e aí chegamos é claro que eu estou sendo superficial, não sendo bem redundante. E quando chegamos nessa figura pós-moderna, que tem como símbolo a piriguete, nós temos uma mulher que ela também decide caçar. Ela vai caçar também. Ela também fala, olha, eu quero escolher o que eu vou consumir. Então, eu pago as minhas contas, eu lavo as minhas caçolas e eu vou escolher. E ninguém tem a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Isso. A grande questão é que o homem não está preparado para isso. Porque ele foi criado como caçador-coletor. E para ele é um grande choque quando uma mulher piriguete escolhe ele, é a presa, e vai com a lança, mamute. Era aquele ali. Né? E fazendo um corte nessa questão que eu falei que era uma questão de foco, né? Vocês já perceberam que mulheres é capaz de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo e que homem só uma? Essa percepção, né? Esse foco é pré-histórico, né? Enquanto o homem precisava desse direcionamento, desse foco, concentração para caçar, a mulher era o alimento para a família, cuidando dos meninos e aquela agonia, e o menino puxa o rabo da cobra, meu Deus, pensa numa agonia, mamando o rabo da cobra, e não era paraíso não. E a mulher enlouquecida, descabelada literalmente, tentando organizar o processo. O homem chega com a caça cansado, entrega para ela. E ela ainda tem que cuidar do marido, né? Só mais um corte aqui para nossa receita. Há quem goste de colocar junto com a cebola bacon. Né? Também. E aí depois colocar a banana. Nós estamos fazendo aqui. Com peixe. Com peixe. Ou não tem nada a ver com o peixe. Porque às vezes a pessoa quer fazer só a farofa de banana, que também é delicioso, né? Então, para acompanhar o peixe, só a banana e a cebola. Ok. Então, por isso que a mulher tem essa característica, é uma característica transgeracional, pré-histórica, de ser de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e o homem não, ser focado. Existem exceções? Sim, existem exceções, né? Nada do que a gente está falando aqui é algo rígido, né? Não é Gilberto falou, o rio parou, né? Não passa por isso. Então, existem sim as suas exceções. Então, quando a mulher ela alcança esse desejo
E aí a gente vai citar a Leila Diniz, vai citar a criação, o surgimento da pílula, né? Que é a capacidade da mulher se tornar mais independente. Ela descobre que o mundo, aquele mundo que ela vivia, não cabe mais. Não cabe. Não é mais suficiente. Ela não cabe naquele mundo ou aquele mundo não cabe dentro dela? Eu acredito que sejam os dois, Os né? dois. O mundo não cabe mais nela porque ela já enxerga o mundo de outra maneira. E ela vai em busca do melhor para ela, da sua condição, e com isso ela amplia a sua visão para o mundo, né? E a partir daí, esse significante da mulher pré-histórica para a mulher pós-moderna muda. Então, a piriguete, o que é a representação da piriguete? A piriguete é aquela mulher que, olha, eu vou sair hoje, eu não tenho namorado, não quero ter namorado, minhas contas estão pagas, sou profissional liberal, sei o que eu quero, ou não sou profissional liberal, mas eu me mantenho, sei o que eu quero, pego a minha bicicleta, pego a minha bis, pego o meu veículo, pego a minha patinete, ou vou a pé, vou, e hoje eu estou afim de conhecer alguém com tais características, se me chamar a atenção, eu vou até lá. Ela não espera aí. Não espera. E nesse momento que ela não espera, muitas vezes que ela chega, o homem recua. Ele não está preparado para aquilo ali? O homem não está, em muitos âmbitos, o homem não está preparado para amar. Porque amor, para uma sociedade machista, tem um significado de fraqueza. Delicadeza, feminino. E essa fraqueza destoa do que ele acredita, de como ele foi criado, e foi criado por alguém que escreveu forte na vida dele. Já vem as questões transgeracionais. Que vão estar sempre presentes. Exatamente. Né? Não tem como escapar delas. Né? E aí tem jargões, tem frases sociais que são bem interessantes, como filhinho de peixe, peixinho é. Né? E nós sabemos que não é bem assim, que as pessoas são sempre capazes de mudar. Né? A mudança, quiser, né? A mudança ela é sempre bem-vinda. Você não precisa seguir aquele padrão. Meu pai fez assim, minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim. Exatamente. Eu vou pedir a nossa cameraman para poder dar uma chegadinha aqui, só para a gente ver o ponto da... O ponto que você quer. O ponto... Qual é o ponto da banana? O ponto da banana é quando ela começa a fazer essa casquinha. Começa a dourar. Ela doura, mas se você vê que ela não está desmanchando, né? Ela começa a fazer essa casquinha assim, ó. Aí é o momento de você preparar para jogar a farinha. Desse processo de dar um tempero, sal, alguma coisa assim? A gente vai colocar uma pitada de sal antes de colocar a farinha. Uma pitada de sal. Que é para dar o agridoce, né? E como é que põe essa pitada? A pitada... Bota de uma maneira assim, bem não, de preferência... Não. Se eu for colocar de forma... do modismo, né? Aquele assim. Né? É a Bahia. A Bahia tem suas tradicionalidades. E a Bahia é linda. A Bahia é tudo. Você falou de qual região que era? De Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é uma cidade que ela é conhecida como a Suíça baiana. Por quê? Ela fica a 1.200 de altitude. Lá a gente, depender da época do ano, a gente experimenta temperaturas de até 5 graus. Está a 500 quilômetros de Salvador e muito próximo das 60 quilômetros da divisa com Minas. Então tem duas culturas aí que influenciam, a cultura baiana e a cultura mineira. Mistura, né? Dá uma mistura. Dá uma mistura. Como seria um baiano falando com um pouco de sotaque mineiro? Agora eu peguei. Rapaz, o mineiro, ele tem uma coisa cantada, né? Tem gente que acha que o baiano tem uma coisa cantada, mas o mineiro
Não tô contando, não. Vou contando não? E o não é sempre prolongado, né? Tô contando, não. E, meu filho? Meu filho. Pão de queijo. Pão de queijo. Não é pão de queijo. Pão de queijo. Certo. Né? Nu! No. E o biquinho, tem que ter o biquinho, né? Mas nu é um negócio. No. O mundo tá acabando. Quando fala no. Que tem Nossa Senhora. Nossa Senhora. E tem um nu! E aí misturando o baianês com o pessoal lá de Vitória da Conquista. A mistura. Na mistura, o pessoal de Vitória da Conquista já fala moço. Moço. Moço, tudo é moço. Moço. Tá doido, moço. Eita, moço. E cada moço tem um sentido diferente, né? E aí vai misturando esses Vai misturando. sotaques. Vai virando isso daí. Exatamente. Vamos acrescentar agora a farinha. A farinha. E aí deu o ponto da banana e a gente vai colocar a farinha. Agora nós vamos acrescentar a farinha. Você quer fazer as vezes da farinha? Posso colocar a farinha? Comportamento, Aí você vai de leve, vai colocando. De leve. Isso. Vai jogando a farinha. Como seria O objetivo da farinha é não que fique empapado, né? É que ela fique, pode ir jogando mais. É que ela fique e faça a farofa, né? Vai Pra dar incorporando aos nome, poucos exatamente, pode ir jogando. com a banana. Você pode usar a farinha branca ou, no nosso caso aqui, a farinha, na Bahia nós chamamos de farinha de copioba. Copioba? O que é farinha de copioba? Eu entendo, nunca tive curiosidade para verificar, mas eu entendo que seja aquela farinha mais torrada, né? Se você tiver Naturalmente ela fica amarela. pesquisa aí o que é copioba. Por favor, escreva E comenta aí pra nós o que é copioba, que a gente não o que é sabe. farinha de copioba, porque de maneira transgeracional eu só repito farinha de copioba, mas nunca tive a curiosidade. É a história da salsicha. Aí tá bom. Acho que a gente vai fazer pirão. Essa farinha, ela tá fininha assim, ó. Nós compramos ela na textura normal, mas a gente queria uma farinha mais fina. Então a gente bateu ela no liquidificador, coloca a farinha, liga o liquidificador e ela vai triturando até Depois ficar... peneira. Peneira na hora de fazer o pirão, né? Isso. Bom, e aí a nossa farofa Tá pronta a sua está farofa? pronta. É só a banana, colocou a Manteiga, banana e cebola. E a pitada de sal. uma pitada de sal e agora a farinha por último. Por último, e ela está pronta. Agora, Ok, nós vamos preparar o pirão. Exatamente. Deixa eu ver, porque eu sou sua assistente. Por favor, tio, coloque para eu pegar, apoiar essa mãozinha. O senhor quer levar o peixe para aí? Vou querer levar o peixe para Para cá. cá. A gente tirar o caldinho para fazer o Para pirão. fazer o pirão. Ok. Olha aí, Se perfeito. quiser trazer para cá, só para a gente verificar a imagem, vocês lembram o volume que estava nesse aqui? Todo aquele volume, olha como ficou. Olha como baixou. Né? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai acrescentar o camarão para começar o cozimento do camarão. E depois que acrescentar o camarão, a gente vai tirar o caldo para poder fazer o pirão. Bom, então vamos acrescentar. O camarão ele não vai precisar de tempero, tá, gente? A gente vai acrescentar todo o camarão, não pode perder nada. Camarão é vida. Sem casca, tá? Só o filé. Sem pele, sem cabeça, sem pé nem cabeça. Sempre sem nada, ele tá só o filezinho.
Já tô aqui babando. Tá muito lindo. O cheiro tá maravilhoso. E aí nós vamos fazer o pirãozinho. Nós vamos fazer o pirão já já. Ah, vai deixar mais um tempo aí. Vai ter para ele cozinhar. No caldo, Porque tiver no caldo, porque junto com o pirão também às vezes vem um camarãozinho de brinde, né? que é um meio, cara. E perceba, não, em nenhum momento foi colocado água ou qualquer coisa, É tá? o líquido do É o peixe. líquido do peixe, o leite de coco, o dendê, O líquido do tomate. o líquido da tomate, cebola. que foram desidratando e fazendo essa maravilha aqui. Quer provar o sal, doutor? Não, eu não costumo provar o sal, não. É tão seguro que eu É. não provo o sal. E vai tampar. Dá mais uma fervurazinha. Dá já mais já uma a gente fervurazinha, tira. a gente tira o caldo para poder fazer o pirão. Ok? Até já. Como eu falei no início, eu acredito que cozinha é alho, sal, criatividade, azeite e criatividade. E eu achei aqui na cozinha da massa uma pimenta de cheiro. Isso vai dar um sabor muito especial para o pirão e tem tudo a ver com um prato de peixe. Então eu peguei uma pimenta de cheiro pequena e triturei ela. Estou colocando aqui antes na panela, antes de colocar o nosso caldo do peixe. Então nós temos aqui a moqueca que já está pronta. Por ela estar pronta, eu coloquei ela no fogo muito baixo. E agora eu vou retirar, Esse é um trabalho de paciência, né? vou retirar o caldo, que vai se transformar no nosso pirão. Esse caldo, muitas vezes vai vir alguns camarões, Salada de brinde. de brinde, e é uma maravilha. O caldo já está temperado, então você não precisa fazer mais nada com o pirão. E ele não provou o sal até agora. Confiante. Cozinheiro confiante. Porque o que acontece? O sal, você tem uma colher de sal no peixe, antes. Você tem... Essa uma colher é de sopa não, né? Era para ser de sopa. Foi de quê? É uma colher de sopa de mãe, de vó. Ai, meu Deus. Esse aqui pode deixar aceso, tá vendo? Fogo. Pode. Era colher de vó, de mãe, e daí a colher de vó, que é aquela colher bem generosa. Foi dessa? Não. Tem a colher de filha, que é média, e tem a colher de neto, que é bem baixinha. Foi a de neto? Foi de neto. Ficou com medo, né? Aham. Entendi. Bom, o nosso pirão vai ser suficiente para 1 quilo. Vamos lá. É uma quantidade de pirão Para essa quantidade de caldo que você conseguir tirar. Exatamente. Eu baixei bastante o fogo só para ela ficar borbulhando aqui. E a quantidade de farinha é de acordo com o caldo que você fez lá, né? Exatamente. Até dar O segredo ponto da que você farinha, você vai colocando pouco a pouco, polvilhando o caldo e mexendo sem parar. Então é bom se você conseguir fazer com 2 pessoas. Se estiver sozinho, pegue uma xícara E vai jogando. Eu contanto que a panela seja firme Eu para vou que pegar uma você xícara para você. possa mexer sem tirar a panela do lugar, porque você vai estar Para você mostrar sozinho, como que né? é. Fazer a ilustração. Isso. Então vamos imaginar. Você está com uma xícara, você está sozinho. Então você vai colocando, olha,
Perceba que eu não estou colocando De uma vez só. muito, né? E ela vai polvilhando e você não pode parar de mexer em momento algum para não empelotar a farinha. E se empelotar o pirão, o que a gente faz? Qual a solução? Empelotou, não tem muito o que fazer. Pelota tudo. Empelotou. O que muitas vezes as pessoas fazem é pegar a farinha e já colocar numa água quente para já colocar aqui a farinha já diluída, já hidratada, né? Eu não aprendi dessa forma, não sei fazer, nunca fiz dessa maneira, acho mais trabalhoso, então eu prefiro que seja feito dessa maneira. Quando é que dá o ponto? Quando o caldo começa a vulcanizar, né? Ou começa a bufar, né? Buf. Pelota na sua cara assim, pra paf. Aí tá o ponto do pirão. Você não aguenta mais as queimadas? Porque já tá bom. Espirrando pra tudo quanto é canto. Quando não aguenta mais. Alguém já falou pra você que você lembra o... Não se ofenda, o Zacarias? Já, e uma certa vez eu fui obrigado a aprender a risada do Zacarias. Sério? Nossa senhora, na escola. Eu fui pra ele lembrando do Zacarias. Na escola falavam isso. E aí você teve que aprender a risada do Zacarias para poder reproduzir. Aprender a risada do Zacarias. Você teve que assumir o papel, então. Tive que assumir o papel, porque foi, nossa, você parece o Zacarias. Falei, ai meu Deus. E como que é a risada do Zacarias? O pirão já está quase pronto. Não me peça para repetir. Vai ficar gravado para a prosperidade, né? Para sempre, forever. Então a gente já tem aqui o pirão numa consistência boa e só vai esperar agora só ele cozinhar. Dá só uma viradinha para a nossa câmera pegar o pirão assim. Acho que se der, ele vai derramar. Vai derramar assim lentamente. Tenha coragem. Tá numa boa consistência. Assim que ele começar. E pirão você tem que comer quente, né? Pirão é quente. E se esperar esfriar, ele vai. Pirão é Ele quente. endurece. Exatamente. Aí se você percebe, mas o pirão eu botei muita farinha, o que eu vou fazer? Aí você vai lá E põe um pouquinho mais de caldo. na sua muqueca e coloca mais um pouquinho de caldo que vai estar lá fervendo. Olha, ele começou a... E aí ele começou aqui a vulcanizar, né? Vulcanizar. Ele começou a vulcanizar. Então nesse Começou a momento a gente pelotar. desliga. A gente desliga. Desliga porque ele começou não, ele mantém o calor. Pronto. Está pronta a nossa receita com o pirão, com Tudo ok. o pirão, a muqueca E e a a nossa farofa. Vamos montar o prato e experimentar a receita já e mostrando para vocês. Ok? E como eu gosto sempre de falar, gente, onde tem comida boa, tem sorrisos bons, tem esse prato aqui, ó. É a hora que a gente mais espera, ó. A receita começa, o assunto vai, mas essa é a hora que a gente mais espera. Dr. Gilberto tem uma complementação dessa frase, né? De comida boa, sorrisos bons. Onde tem comida... Onde tem comida boa, tem afeto, alegria, satisfação e sorrisos bons. Quando é feito com afeto, Não tem fica como. ótimo. Não tem como dar. Não tem como dar. Não tem como a receita não ficar Não boa. tem, não tem. Não tem jeito de dar errado, gente. Cozinha com amor. E agora a gente vai provar, né? Vamos lá. Bora ver se esse negócio aqui ficou assim Eu sou bacana. suspeito. Você é suspeito? Eu vou comer mesmo, porque faz anos que eu só fiquei esperando.
Rapaz. Comecei no pirão, na farofinha e agora eu vou do peixe. Em casa também pode estar cada dia mais surpreendente. Vou esconder aqui pra comer. Tu já conseguiu abaixar? O abaixar eu dou, levantar que tá difícil. Dá licença. Levanta logo, porque ele não tá continuando muito tempo. Menino, o joelho estralou. Fez crepe, escutei. Muito bom. Gente, muito bom. Não é pra se gambar, não. Né? Não é pra se gambar não, mas ó. E esse pirão? Esse pirão tá excelente. Tá tudo excelente. Façam em casa. Vale a pena. Uhum. Depois comente Comentei como pra ficou a nós. sua receita. Esse aqui acompanha também um arrozinho branco. Que pode Uhum. combina muito bem. E precisando, estamos à disposição. Não para cozinhar, mas para cuidar de outra maneira, né? Não consigo falar mais. Dr. Gilberto está à disposição para atendimento online. Sim. Se quiser entender mais sobre assuntos sobre esse que a gente conversou hoje, de relações Sim. Ações transgeracionais, familiares, ou até mesmo se submeter a processos terapêuticos, estamos à disposição. Hoje eu moro em Santa Catarina, mas tenho muitos pacientes aqui em Palmas e continuo também de maneira online, né? Não perde qualidade e é uma forma mais acessível para as pessoas que não querem deixar o seu processo terapêutico ou iniciar, né? Então, quem desejar, existe um link, um telefone para contato, que é o 639-8136-6244. Estamos à disposição. Doutor Gil está à disposição. Vamos lá, vamos desvendar essas coisas que a gente tem aqui dentro. Os mistérios Os transgeracionais. transgeracionais e vamos continuar aqui comendo esse peixinho. Foi muito bom. Muito obrigada, doutor Gilberto. Muito de nada. Muito de nada. Tchau para vocês e até a próxima.